Olá, boa tarde. O Tribunal de Justiça de Pernambuco lançou mão do uso de uma linguagem folclórica e que faz parte do imaginário de todo nordestino para facilitar o acesso à justiça na resolução dos mais diversos conflitos. É o projeto Repente da Conciliação, que traz informações com uma linguagem acessível e lúdica. Eu sou Rafaela Vivas e o projeto do Tribunal de Justiça de Pernambuco é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal forma maioria para considerar inconstitucional lei de Rondônia que proibiu o uso da linguagem neutra na rede de ensino estadual. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a fornecer à Polícia Federal dados biométricos de investigados pelos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. O ministro também determinou a conferência das bases com os dados biográficos e fotografias das pessoas cadastradas na Secretaria Nacional de Trânsito e no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. E ainda, a Justiça autoriza mais uma ação de combate ao garimpo ilegal em terras Yanomami, em Roraima. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o Tribunal Superior Eleitoral a fornecer à Polícia Federal dados biométricos de investigados por atos criminosos do dia 8 de janeiro. Vamos acompanhar na reportagem de Carolina Chaves. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o Tribunal Superior Eleitoral a disponibilizar os serviços de conferência biométrica do tribunal. No requerimento, a Polícia Federal alegou a necessidade de identificar pessoas que tenham participado dos atos praticados na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. A decisão foi tomada no inquérito que investiga a responsabilidade de autoridades e de outras pessoas. O ministro também determinou a conferência das bases com os dados biográficos e fotografias das pessoas cadastradas na Secretaria Nacional de Trânsito e no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Apesar dessa troca de informações, Moraes alertou para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados dos envolvidos. Um relatório concluído pela Polícia Federal sobre os atos do dia 8 de janeiro foi divulgado nesta quinta-feira. O documento resume como foi a atuação de cada autoridade no dia dos ataques antidemocráticos por meio das conversas por WhatsApp, trocadas por autoridades policiais pelo governador Ibanez Rocha e pelo secretário interino de Segurança do DF. A Polícia Federal concluiu que o governador afastado Ibanez Rocha não foi omisso nos atos criminosos na Praça dos Três Poderes. No documento, o delegado da PF, Daniel Dutra Araújo, explica que a investigação não revelou atos do governador Ibanez em mudar planejamento, desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, omitir informações a autoridades superiores do governo federal ou mesmo de impedir a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos de vandalismo e invasão. A partir da conclusão da PF, a defesa de Ibanez Rocha afirmou em nota que apresentou o pedido para o governador afastado voltar imediatamente ao cargo. O Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão dessa quinta-feira o julgamento da validade da adoção de medidas alternativas do Código de Processo Civil para assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Entre elas está a apreensão da carteira de motorista e do passaporte. Confira na reportagem de Renato Rosa. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Fux. O relator leu e analisou cada ponto da ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores. O PT questiona trecho do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar as chamadas medidas coercitivas, aquelas que têm como objetivo fortalecer o cumprimento de uma ordem judicial. O partido alega que essas decisões judiciais, por mais legítimas, não podem sacrificar direitos fundamentais nem atropelar o devido processo constitucional. Fux votou contra a ação. Explicou que eliminar tais poderes aos juízes significaria engessar o judiciário. E as normas já garantem requisitos que devem ser respeitados pelos magistrados. Também justificou casos questionados pelo autor da ação.
Para ele, o devido processo legal e a ampla defesa não impedem a adoção das medidas coercitivas. Suspensão do direito de dirigir, isso viola o direito, a liberdade da pessoa dirigir. É claro que não se vai determinar essa restrição a um taxista que vive disso. Mas, evidentemente, naquele caso do atropelador reincidente e que não paga a responsabilidade civil, vale a pena caçar-lhe a carteira. A apreensão do passaporte, já tivemos aqui a chancela dupla de que isso pode acontecer. Participação em licitação pública. É claro que uma empresa idônea pode entrar com uma ação pretendendo uma injunction para que ela participe de uma licitação. E o juiz diga, não vai participar da licitação, tendo em vista a sua inidoneidade já declarada. Na sequência, o ministro Ricardo Lewandowski seguiu o voto do relator pela constitucionalidade dos dispositivos. Estou absolutamente convencido da constitucionalidade dos dispositivos atacados. Eu verifico, tal como Sua Excelência concluiu, que o ordenamento jurídico traz garantias suficientes para que o juiz não extrapole, avançando sobre os direitos fundamentais do cidadão ao determinar essas medidas atípicas. O ministro Alexandre de Moraes disse que a ação não tem nenhum fundamento. Para mim, essa ação direta de inconstitucionalidade é meio absurdo. Porque essa ação direta de inconstitucionalidade, ela visa declarar inconstitucional um recorte do gênero poder geral de cautela do juiz. Essa é a verdade. O ministro Edson Fachin divergiu parcialmente do relator, por entender que é inconstitucional a aplicação das medidas coercitivas no caso de obrigações pecuniárias, quando o magistrado determina, por exemplo, uma restrição de direito, para que o devedor pague uma dívida em dinheiro. Fachin fez uma ressalva. É a favor da aplicação das medidas nos casos de não pagamento de pensão alimentícia. Esta é a única hipótese, em meu modo de ver, a hipótese do devedor de alimentos que se admite um conjunto de medidas restritivas, inclusive de restrição de liberdade, como esse tribunal aqui efetivamente assentou. Por maioria, prevaleceu o voto do relator contra a ação do partido, reconhecendo a validade dos dispositivos questionados. E também nesta semana, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento sobre decisões envolvendo impostos e contribuições. Os ministros entenderam que quando a cobrança de um tributo é considerada constitucional, ela pode revogar decisões anteriores, mesmo de processos já concluídos. Bom, para explicar melhor esse entendimento, a repórter Marta Ferreira preparou uma reportagem. Vamos acompanhar. Todo ano, o cidadão brasileiro tem que pagar uma série de impostos. Imposto de renda, IPVA, IPTU. Com as empresas é a mesma coisa. Um desses tributos é a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Em 1992, algumas empresas conseguiram na Justiça uma decisão definitiva para não pagar. Só que o STF, em 2007, afirmou que a contribuição é constitucional e deve ser paga. Com essa decisão, a União recorreu ao Supremo para cobrar o retroativo que as empresas deixaram de pagar durante todo esse período. Os ministros entenderam que, mesmo com uma decisão definitiva da Justiça permitindo o não pagamento, o contribuinte perde esse direito se a contribuição for considerada constitucional. E, nesse caso específico, decidiu que o retroativo deve ser pago a partir de 2007. A partir de 2007, ninguém mais tinha dúvida de que aquele tributo era devido e que a coisa julgada não protege as relações de trato continuado, porque elas se resolvem ano a ano. De modo que, a partir de 2007, quem não pagou fez uma aposta. As empresas, como regra geral, se eu fosse um empresário, mas as empresas certamente deveriam estar provisionando ou depositando esse dinheiro enquanto não se esclarecia. Quem não se preparou fez uma aposta no escuro, sem rede, sem estar calçado, e aí, enfim, a gente assume os riscos das decisões que toma. O
Os efeitos dessa decisão não se restringem à contribuição social sobre o lucro líquido. Pode ser aplicado a outros tributos em que tenha havido mudança de entendimento por parte do Judiciário. Se o tributo for considerado constitucional, ele só será cobrado no ano seguinte, se for imposto, ou nos 3 meses depois, se for contribuição. O ministro Luiz Roberto Barroso explicou que essa decisão acaba corrigindo uma injustiça tributária. É que a coisa julgada ela vale enquanto permanecerem as mesmas condições fáticas e jurídicas. De modo que a regra geral é, quando o Supremo decide que um tributo é devido, a partir dali todo mundo tem que pagar. E se você permite que um contribuinte não pague, você de novo criou uma desigualdade competitiva. A seguir, Tribunal de Justiça de Pernambuco promove o núcleo de conciliação por meio de repentes, tradicional na cultura nordestina. Os detalhes daqui a pouco, volto já. O juiz Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, decretou a falência da Livraria Cultura e da 3H Participações Holding não operacional, da qual partiam as decisões do grupo. O magistrado destacou em sua decisão que as empresas descumpriram o aditivo ao plano de recuperação judicial e não prestaram informações de maneira completa, não se verificando dessa forma, segundo o juiz, perspectiva para a superação da crise evidenciada. O Tribunal de Justiça de Pernambuco tem inovado na hora de se comunicar com o cidadão. O TJ lançou mão do repente tradicional da cultura nordestina para promover o núcleo de conciliação. As composições ajudam a falar sobre a utilidade dos serviços prestados à comunidade. O material fica disponível nas redes sociais mais populares entre os pernambucanos, o Instagram e o Facebook. A reportagem é de Evne Araújo. Ah, menino, disseram que para resolver isso a gente tinha que ir no fórum. Sem dinheiro é longe que só a gota serena. Ai, meu Deus, como é que se resolve isso? Mas isso agora é fácil de resolver. É porque o NUPEMEC, o Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, está trazendo uma solução arretada para você. E já está rodando pelas ruas da cidade desde o ano de 2017. O ônibus da Justiça Itinerante. De forma descontraída, os repentes tratam de assuntos que normalmente chegam à justiça, mas podem ser solucionados sem a necessidade de entrar com um processo. O Centro de Conciliação Sejusques, a Casa de Justiça e as Câmaras de Conciliação. Então, deixe de ser o aperreio, rapaz, e deixe do seu compromisso, vá-se embora, procure a unidade mais próxima e pense nisso. O artista responsável pela criação é o repentista Toinho Mendes. Tudo isso para que a gente pudesse garantir de forma simples e objetiva informação com qualidade e para que as pessoas pudessem absorver de forma muito mais efetiva as informações que são necessárias para que possam, de certa forma, melhorar e garantir maior qualidade de vida. O repente da conciliação aproxima a população dos serviços do judiciário de forma agradável, compreensível, clara e direta. Uma das divulgações foi da 17ª Semana Nacional de Conciliação, realizada no ano passado. No mundo que a gente vive, o meu coração já não erra. A gente sabe por aí, meio mundo de conflito, meio mundo de guerra, mas tenha calma, que parece que no Brasil a gente encontrou a solução. Porque do dia 7 a 11 de novembro vem aí a Semana de Conciliação. A ação, inclusive, bateu recorde de acordos. Em mais de 12 mil audiências, quase 7.500 casos foram resolvidos de forma amigável. Mais da metade dos processos analisados pelos juízes. O valor total homologado chegou a 42 milhões de reais. Olha aqui, olha, o número do NUPEMEC. O resto, seu cabra, é assim do jeito que a gente tem. Vai ser até que a morte nos separe, se Deus quiser. Amém. E para terminar a história, rapaz, bem do jeitinho que eu digo, Mirela, vem pra cá, mulher. Eu quero te fazer um pedido.
Muito bom. Para a gente falar mais um pouquinho sobre o assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o coordenador adjunto do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o juiz Marcos Vinícius Rabelo Torres. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Que bacana, eu adorei esse finalzinho aqui, não consegui segurar, viu? Adorei, voltei rindo, assim, que eu achei muito bacana e cria essa aproximação, né, essa identificação. Parabéns pela campanha em primeiro lugar, seja bem-vindo. Como é que surgiu a ideia? Olá, Rafaela, é um prazer estar aqui com vocês, poder divulgar um pouco do que o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem feito a favor da conciliação. Essa ideia surgiu exatamente da necessidade de aproximar a população, né, que são os nossos clientes, para trazer a eles uma linguagem mais acessível, divertida, através da qual eles pudessem se identificar com os problemas e verificar que é possível uma solução amigável, que não há necessidade de judicializar, muitas vezes, aquele conflito, e isso pode ser resolvido com um ganho de tempo muito grande, com evitar a existência de recursos, por exemplo, e a eventual execução de uma sentença. E assim nós conseguimos cumprir a nossa principal missão, que é promover a pacificação social. Estão cumprindo a missão muito bem, inclusive com resultados, né, surpreendentes, positivos, que vão se superando a cada ano que passa. Eu me refiro ao índice de conciliação alcançado na última Semana Nacional, em novembro do ano passado, né? Ótimo esse resultado, porque é bom para o Poder Judiciário, para a população, para todos os envolvidos no processo, né? Verdade, Rafaela. Nós tivemos um número realmente muito expressivo, foi mais de 60% de acordos realizados, e, melhor do que isso, são os números referentes a todo o ano de 2022. Nós conseguimos chegar a 73% de conciliação efetivada nas audiências que nós realizamos durante o ano de 2022. Então, assim, nós queremos ainda muito mais, queremos progredir, avançar nesses números e trazer essa aproximação da população ao judiciário para que a gente consiga, então, promover a solução dos conflitos, intermediando essas questões através dos nossos conciliadores, né, que são pessoas treinadas e formadas pelo CNJ, atuam de maneira totalmente imparcial. Então, isso promove um ganho muito grande, principalmente no que se refere à duração do processo. E qual é o perfil das pessoas em Pernambuco que procuram o Poder Judiciário para conciliação, que conseguem chegar a um diálogo? Olha, nós temos vários segmentos que nos procuram, mas principalmente a população mais carente, que tem dificuldade em ter acesso a um advogado. A Defensoria Pública tem as suas limitações de estrutura, procura fazer um trabalho muito bom, muito significativo. Nós temos parcerias com a Defensoria Pública, temos parceria também com a OAB, que sempre nos prestigiam e nos ajudam em todas as iniciativas que nós realizamos, mas essa população mais carente, ela realmente tem dificuldade de entender que aquele problema dela pode ser resolvido através desse processo de conciliação, que, no caso da demanda pré-processual, quando ainda não existe o ajuizamento de uma ação, inclusive não necessita da assistência de um advogado. Basta que a pessoa procure o nosso serviço de conciliação nos diversos postos que nós temos no Estado. São 38 câmaras privadas de mediação espalhadas por todo o Estado de Pernambuco, 26 casas também de justiça e conciliação, e mais 16 casas de justiça e cidadania, porque nós também agregamos ações sociais a esse processo. E qualquer tema pode ser tratado por meio da conciliação? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Qualquer tema pode ser tratado, porque a gente sabe que o direito de família, né, acaba sendo uma área ali, um segmento do direito onde a procura é maior e às vezes as pessoas buscam ali, é quase que uma sessão de terapia, entre aspas, né, doutor Marcos? O mediador para conseguir conciliar ali. Mas outras áreas, tributária, por exemplo, também pode ser objeto da conciliação ou depende do segmento? Olha, a questão tributária, temos alguma limitação, porque o ente público ele não pode transacionar, ele tem um impeditivo legal. Então, o que é que nós fazemos? Às vezes, nós conseguimos ações específicas
que dependem de leis próprias, não é, que concedem, às vezes, descontos para o pagamento de IPTU, por exemplo, de IPVA, e tributos de um modo geral. Mas não são ações costumeiras. As ações que nós temos costumeiramente ajuizadas são, como você bem disse, as questões relacionadas à família, não é? Temos também direito do consumidor, questão de dívidas com financiamento bancário, com cartão de crédito, dívidas escolares, planos de saúde, também são questões que nos são trazidas. E dentro desse segmento de direito de família, nós temos as questões relacionadas a divórcio, união estável, regulação de visita de menores, alimentos. Todos esses temas podem ser objeto dessa conciliação dentro dos nossos centros. Perfeito. Vamos lembrar que a campanha, muito bacana a campanha de vocês, parabéns mais uma vez, está lá no Facebook e no Instagram, né? Qualquer um pode ter acesso, é só acessar as redes também do TJ. Muito obrigada pela participação do senhor, pela entrevista, viu? Boa tarde. Uma boa tarde, estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, tchau, tchau. A seguir, Supremo Tribunal Federal forma maioria para considerar inconstitucional lei de Rondônia que proibiu o uso da linguagem neutra na rede de ensino estadual. As informações em instantes. A Justiça autorizou mais uma ação de combate ao garimpo ilegal em terras Yanomami e em Roraima. A Polícia Federal realiza hoje a Operação Libertação. A ação tem como foco a destruição da infraestrutura montada pelos garimpeiros para extração ilegal de minério. Os policiais também recolhem provas no local. Segundo a Polícia Federal, o principal objetivo é concentrar os trabalhos em medidas que possam comprovar o crime e impedir que ele continue a ser praticado. No entanto, os policiais não vão deter os garimpeiros para garantir a retirada de todos os não índios das terras Yanomami. No plenário virtual, 5 ministros já acompanharam o relator, ministro Edson Fachin, formando maioria para considerar inconstitucional lei de Rondônia que proibiu o uso da linguagem neutra na rede de ensino estadual. A proibição englobava escolas públicas e privadas e editais de concursos públicos. A lei de Rondônia é de 2021. E 2 meses depois de entrar em vigor para proibir a linguagem neutra, havia sido suspensa por decisão liminar do relator. O julgamento no plenário virtual termina hoje. A reportagem é de Carolina Chaves. A maioria dos ministros do STF entendeu que a norma contraria as diretrizes básicas estabelecidas pela União. Segundo o relator, ministro Edson Fachin, a lei, que teria o pretexto de proteger os estudantes, proíbe a modalidade de uso da língua portuguesa e viola a competência da União para legislar sobre a matéria. Para o relator, apesar dos estados poderem legislar de forma concorrente, devem obedecer às regras gerais da União. A ação no Supremo Tribunal Federal é de autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. O pedido é pela inconstitucionalidade da lei do estado de Rondônia, que proíbe a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições locais de ensino e em editais de concursos públicos. A confederação alega que a legislação apresenta preconceitos e intolerâncias incompatíveis com a ordem democrática e com valores humanos. Para a entidade, a linguagem neutra deve ser entendida pela realidade social do país e diz respeito à identidade de gênero e ao reconhecimento da diversidade em várias formas. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em contrato de compra e venda de imóvel, as partes podem estipular correção monetária das parcelas pela Selic. Confira na reportagem de Marina Campos. Não basta apenas sonhar com a casa própria. Além de avaliar se o preço cabe no bolso, também é preciso entender bem as cláusulas do contrato, como a correção que será aplicada no parcelamento. É o que alerta o advogado Eric Avelar. O pagamento, parcelamento, por sua vez, demora 5, 10, às vezes 20, 25 anos. E durante todo esse período, sobre o saldo devedor, incide a atualização monetária. Portanto, o índice escolhido para essa atualização monetária
interfere diretamente no preço final que o consumidor pagará. Ele deve se atentar, então, verificar qual é o índice, calcular e assim decidir se de fato aquele contrato compensa ou não para ele. De acordo com os autos de um processo que chegou ao STJ, foi ajuizada a ação revisional de contrato de compra e venda do imóvel com pedido de indenização, sob o argumento de que algumas cláusulas contratuais seriam abusivas, entre elas a que previa a taxa Selic como índice de correção. Em primeira instância, a aplicação do índice foi considerada abusiva e a sentença determinou a substituição dela pelo IGPM, além da restituição dos valores. Também foram reduzidos os juros de mora e a cláusula penal. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a decisão. No recurso especial dirigido ao STJ, a empresa vencedora do imóvel sustentou que não há ilegalidade na correção pela Selic, porque ela tem o objetivo de recompor o valor da moeda e remunerar a concessão do parcelamento. Ao reformar o acórdão, a relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que, por terem finalidades distintas, os juros remuneratórios e os moratórios podem incidir em um mesmo contrato. Ela também destacou o entendimento da segunda sessão do STJ de que é legal, na venda de imóvel na planta, a cobrança de juros compensatórios antes da entrega das chaves. Para a ministra, só se poderia falar de cláusula abusiva se houvesse incidência simultânea de correção monetária das parcelas pela taxa Selic e de juros remuneratórios. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde, excelente fim de semana. Tchau, tchau.